Pessoal, antes que a gente inicie, eu queria entender quais são as empresas que estão aqui com a gente nesse webinar e o cargo também, até para eu também ter uma dimensão do público que eu vou apresentar aqui as ferramentas. Se puderem, pode abrir o microfone e colocar no chat. Bom dia, o Edu Tecnologia. Meu nome é Gabriel, eu tô analista de suporte, né? Tô aqui com o Marcos Legal. também, o Abidiel e o Eduardo também, todos analistas de suporte aqui. Legal, é importante o suporte também participar, até para poder dimensionar e auxiliar os clientes Uhum, aquisição da ferramenta, né? perfeito. Alguém falou? Eu Bom vi uma voz. dia, Bom Elisângela, dia. de projetos, sou gerente de projeto da Squad HCM. Legal. Trabalhos, tem que. Bom dia, Nívia, responsável pelo DP na Drogaria Santa Lúcia. Bom dia, Nívia. Legal. DP tá aqui com a gente. Cicobi, Temos também a pessoal do departamento de Cicobi Cicobi. aqui. Legal. Temos o case bacana do Cicobi, né, Karen? Temos. Bom dia, bom dia. Bom dia. Wagner Furno, gerente de tecnologia da Bressan, do Grupo Bressan, Bressan Eletrodiesel e Bressan Distribuidora. Muito legal. Time de TI aqui também com a gente. Acho que, adeus, podemos começar? Acredito que Acho sim. que vai dar 5 minutinhos, né? Aí o pessoal vai Uhum. conectando, tá entrando a galera aqui. Bom, gente, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, sou gestor de negócio aqui da Uidu também, tá? É um grande prazer recebê-los nesse webinar dedicado ao X Platform da Sênior, né? Antes de iniciarmos, eu gostaria de expressar minha gratidão ali pela presença de cada um de vocês, né? Sabemos que o tempo e o recurso é o valioso ali para todo mundo, né? E nosso objetivo hoje aqui é proporcionar insights aqui práticos, né, que impulsiona a transformação digital nas empresas, tá? Esse evento é uma iniciativa conjunta entre o IDU e a Sênior, né? Reforçando o nosso compromisso em inovação e tecnologia para as empresas, né? Sabemos que a transformação digital nas empresas está cada vez mais em evidência, né? Tá exigindo de todos nós essa transformação, né? E aqui a gente vai apresentar o que a gente tem de ferramenta para ajudar nessa transformação digital, né? A Sênior hoje ela vem focando em ferramentas que proporcionam essa transformação ali dentro das empresas, né? Então a gente sabe que cada vez mais a gente está carregado de tecnologia que auxilia a gente nessa transformação, né? E a Sênior ela tá na vanguarda dessas ferramentas, né? Então, assim, a gente vai ver um pouquinho na prática, a gente vai fazer um bate-papo, não é só um webinar rápido ali para todo mundo ouvir. Então, vocês podem nos abrir o microfone, pode perguntar, né, fazer um bate-papo ali para a gente seguir trazendo o que a Seno já tem, né, de transformação digital que vai ajudar vocês, né? Então, agora, ah, posso dar as boas-vindas, né? Passo a palavra para a Karen, né, que vai compartilhar um pouquinho com a gente sobre essa parceria e como a gente vai no impacto dessa digitalização. Cara, é com você. Perfeito, muito obrigada, Guilherme, e agradeço também a oportunidade de poder falar sobre ferramentas de automatização de processos, sobre transformação digital aqui com todos os clientes da Uedu. Me apresentando, eu fico aqui na Matriz, em Blumenau, então faço um apoio diretamente a todos os canais de distribuição sênior e falo exclusivamente da X-Platform. Um ponto interessante aqui, de primeira mão para vocês, a gente vai ter uma repaginada, né? A gente vai fazer uma alteração de nomenclatura da marca nos próximos dias, então não iremos mais nos chamar X-Platform, mas o que eu quero trazer para vocês, o que é importante reforçar, é que somos ferramentas de automatização, ferramentas focadas na produtividade. E toda vez que vocês ouvirem ferramentas de produtividade, vão estar linkando aqui com a X-Platform ou qualquer outro nome que possa vir agora nos próximos dias que a gente vai anunciar ao mercado, tá?
E hoje o nosso foco aqui, de fato, vai ser falar sobre essa automatização de processos, de ferramentas. Separei em 2 momentos aqui para falar tanto em questão de case e falar também em questão de usabilidade, entrar na ferramenta para que a gente possa tangibilizar tudo que eu vou falar aqui com vocês, tá? A ideia, como o Guilherme falou, não é para ser uma palestra, a ideia é que vocês possam abrir o microfone, coloquem no chat, tanto dúvida, sugestão, ou então querem trazer um cenário de vocês para a gente poder discutir a questão de aplicação, também é interessante, então vocês têm toda a liberdade para poder estar me atrapalhando, né? Nem digo que é atrapalhar, mas sim complementar aqui minha apresentação para vocês. E bom, quando a gente fala hoje sobre ferramentas de produtividade, e falamos isso dentro da Senior, a gente atrela algumas ferramentas aqui que podem auxiliar nessa movimentação, né? A gente fala de uma movimentação analógica, na qual a gente cuida dos processos ainda muito manual, no papel, no Excel ou via e-mail, e se transforma para o modelo digital, que seria o modelo de uma plataforma que tem essas ferramentas que podem te auxiliar na automatização desses processos. E aqui a gente vai abordar 3 ferramentas dessas 5 que eu tenho disponível, porque são ferramentas que a gente vai precisar entrar no detalhe, então, para a gente realmente ter um foco, a gente vai falar hoje em específico do BPM, do GED e do Sign, que são 3 ferramentas que se complementam, que também podem atuar de forma individualizada, mas que fazem uma jornada totalmente digital, desde uma solicitação de um processo até a coleta de uma assinatura e também o armazenamento daquele documento. Então, quando a gente fala de um processo que precisa de uma assinatura, a gente atrela ele num workflow, faz a coleta de assinatura e armazena. Mas aqui comigo eu também tenho outras 2 ferramentas que auxiliam nesse movimento de transformação digital, de automatização de processo, de centralização de rotinas, que é o Connect. Hoje ele é uma plataforma iPaaS que é focado nas integrações, então para o time de TI que está aqui, que tem mais o foco, né, nessa parte de integrações, ele é um hub, então ele vai integrar todos os teus sistemas dentro de uma plataforma, na qual você vai conseguir fazer uma gestão desses teus sistemas integrados. Além de tu ter um monitoramento em tempo real, né, das linhas de código, se ocorre algum erro na integração, ele também te traz esse dado. E com a movimentação da inteligência artificial, a gente está trabalhando com o Connect, mas focado um Connect que ele atua e toma decisões dentro das integrações. Então, ele não é só trazer e buscar as informações, ele toma decisões a partir desses dados. E aí, no final, eu passo para vocês também um pouco mais sobre isso. E também o bot, que hoje ele é nosso assistente virtual, então, provavelmente, todos que estão aqui nessa sala já tiveram contato com o chatbot, seja numa farmácia, em um site, pedindo um lanche. A Senior também tem essa tecnologia de assistente virtual, na qual a gente alimenta essa ferramenta com insumos, ou então a gente busca de algum banco de informações, e a pessoa da ponta, né, o colaborador, ou então o cliente, ele faz consultas nesse assistente virtual. E aí são essas ferramentas complementares que a gente não vai abordar hoje, mas a gente pode trazer de forma individualizada. Se alguém, né, alguma empresa específica tem interesse, a gente pode puxar uma agenda à parte para isso, tá? E como que a gente tem aqui também no nosso nome, é mais que uma plataforma, é um novo caminho para o seu negócio. Justamente é uma nova forma da gente ter os nossos processos centralizados, automatizados, e também de um fácil acesso de consulta, né? Hoje, quando a gente fala em processos, normalmente a gente tem processos muito abertos, sem uma rastreabilidade. E aqui vocês vão entender como que a gente consegue fazer essa centralização com as ferramentas, tá? Estamos com um bom público aqui também, tá? Então, deixa eu compartilhando aqui. E bom, como eu mencionei ali, pode falar. Assim, nesse último slide seu, a gente já viu muito, né? Sign, GED, acho que todos aqui, né? A grande maioria já conhece o Sign, GED, tem outras ferramentas, né? Mas o que a gente pode trazer aqui, o diferencial, que todas essas 5 ferramentas aqui, elas se conversam, né? Então, essa integração ali entre o Sign, o GED e o BPM, você monta um fluxo, né? Você precisa de montar um processo, né? E aí você precisa de um documento nesse processo, ele vai estar atrelado a esse documento, com segurança, com acesso a quem precisa, né? Eu preciso assinar esse documento. Então, é legal isso, né, nessa tecnologia que a Seno permite, que tem toda nativamente nessa integração, né? Exatamente. Bem pontuado, tá, Guilherme? Renato, tu queres falar alguma coisa? Só para contribuir também, primeiramente, parabéns, Guilherme, pelo evento, Andressa também, cara, obrigado mais uma vez por compartilhar teu conhecimento com a gente, a Renata aqui do Rio,
É só para contribuir que aqui a gente, essa solução do Senior Flow, né, agora o X Platform, enfim, ela tem sido uma excelente ferramenta comercial para entrada em new names, né? Então tem sido algo muito bacana para a gente, na experiência do que a gente tem prospectado aqui no Rio de Janeiro, ela abre muitas portas. Enfim, tem muita solução para o dia a dia. E aí a gente está falando de um custo, de um budget um pouco mais ajustado, então assim, a gente está falando comparando com o RP, com HCM, claro. Então tem sido uma excelente também porta de entrada em New Names. Era só isso. Perfeito, justamente. Quando a gente compara com o RP e o HCM, tanto em questão de implantação, de usabilidade, o nosso ele está um pouco mais à frente nesse sentido, porque são ferramentas que têm uma proposta em ser low code e no code, facilitando a usabilidade e facilitando a implantação também da usabilidade, tá? É um ponto importante que eu não trouxe ali no início, mas as nossas ferramentas são SaaS. Elas podem sim atuar de forma híbrida, se você está ali com o teu RP, teu HCM no on-premise, mas ele também trabalha de forma 100% SaaS. Então, toda vez que você for utilizar a ferramenta, ela vai estar no nosso SaaS, você faz login sem e tem acesso ali dentro também. Mas bem pontuado, Renato. E bom, então aqui a gente vai focar nessas 3 ferramentas hoje, BPM e JetSign. O conceito delas, só para a gente dar, para quem ainda não tem entendimento, né, do BPM, hoje o BPM ele é uma ferramenta de workflow, na qual a gente tem um processo que muitas vezes é manual via e-mail, por exemplo, um processo de solicitação de vale transporte. Esse é um processo que normalmente acontece via e-mail de um colaborador solicitando tanto ter o direito ao transporte como o cancelamento daquele benefício. A gente vai colocar essa solicitação dentro de uma estrutura na qual ela vai estar pré-definida em formulário, em etapas de aprovação e conclusão da solicitação. Aqui a gente traz do papel um processo que está ali passando por alçadas de aprovação, por coleta de assinatura e estrutura esse workflow, esse esqueleto de processo dentro de uma ferramenta para a gente ter de forma automatizada, tá? E a ideia aqui é eu mostrar algumas aplicações por segmentação. Então, se eu falar aqui de uma segmentação que algum cliente não está, traz aqui para a gente vai pensando nas possibilidades também, tá? Iniciando pelo agro, tá? Eu trouxe pontualmente alguns clientes que a gente tem aqui uma usabilidade e nos deixaram, né, a gente utilizar a logo deles para essa agenda. Então, quando a gente fala do agro e aplicação de processos, a gente vai estar tagueando alguns aqui para vocês. Então, avaliação de mudança de risco pode estar atrelado ao HCM, solicitação de liberação de acesso, né? Então, consigo fazer uma solicitação de liberação de acesso de algum colaborador ou de algum fornecedor na minha estrutura física da empresa. A parte de desligamento, que está 100% atrelado ao HCM, né? Então, hoje, quando a gente faz o processo de admissão, a gente já tem a ferramenta da admissão digital. Então, a porta de entrada desse colaborador, a gente já tem uma ferramenta que a Senior disponibiliza para fazer essa entrada. O período que o colaborador está ativo dentro da empresa, né? Ele vai constantemente fazer solicitações, requisições ao time de DPO, ao time de jurídico, enfim, todas as solicitações dele em tempo ativo. A gente também consegue suprir com a ferramenta de BPM, que seria a questão de benefícios, a questão de auxílio educação, vale transporte, ou qualquer outra mudança daquele colaborador, e também o processo de desligamento dele. Então, hoje o gestor ele consegue fazer a solicitação de um desligamento, verificando toda a matrícula daquele colaborador, se ele pode sim ser desligado. A gente faz um cálculo de rescisão para aquele gestor fazer a validação se aquele colaborador está de acordo com o orçamento dele para desligamento, e a gente fez um processo de desligamento através de uma ferramenta. A gente teve uma única porta de entrada para essa solicitação, e todas essas informações e tratativas de um desligamento, elas estão registradas dentro do HCM. Então, assim a gente garante a entrada dessa solicitação, as tratativas que são as aprovações, o cálculo de rescisão, compilado de documentos que a gente precisa tratar, e a gente tem esse compilado de informações registradas dentro do HCM. E aqui vai para os outros processos também, tá? Então, autorização de investimento, avaliação de desempenho, né? Então, é muito comum a gente fazer avaliação de desempenho, de desempenho e de experiência de 30 a 45 dias, através de um workflow, através de uma ferramenta de automatização, mudança de cargo, que é muito comum. Então, transicionei ali aquele colaborador para um outro cargo. Eu
preciso registrar essas informações dentro do HCM. Aqui a gente faz uma integração com esse compilado de informações dentro do HCM e a gente tem uma única só entrada. Então, o gestor solicitou a mudança de cargo, a gente atrela ali com as aprovações que são necessárias e faz o registro dentro do sistema. Tenho aqui também processos, fluxos de inovação, então tudo que estar atrelado a uma área de inovação, sugestão, eu consigo ter uma porta de entrada para isso, e tenho também aprovação de PLR. Eu trouxe aqui variáveis processos que esses clientes utilizam, então são processos que de fato a Estiva, a Nova América, a Cerradinho Bio têm usabilidade, para vocês terem uma dimensão no sentido de que consigo ter processos atrelados ao RP, processos atrelados ao HCM, sendo on-premise ou SaaS, e também consigo ter processos de forma individualizada, que é processos que não precisam estar integrados com nenhum sistema. Assim, a gente garante uma usabilidade por todos os departamentos da empresa e todos conseguem se beneficiar de uma ferramenta de automatização. Tranquilo até aqui quando a gente fala desses processos, de workflow, de aprovações? Legal, legal, Karen. Assim, e até o objetivo nesse webinar, né? A gente, vocês tiverem algum processo que tá gargalando aí para vocês aí, vocês estão com dificuldade de rodar isso dentro da empresa, o objetivo é até mostrar um pouquinho o que a gente pode, né, trazer para vocês e traz para a gente, né? Nos contacta, entra em contato conosco. No final aqui eu vou deixar o nosso contato aqui e converse conosco. Fala, Guilherme, eu estou com esse processo aqui, já está acontecendo em outros clientes, a gente está trabalhando em vários processos de solicitação de compra, que é um pouquinho diferente do habitual, né, usando dentro do sistema, que tem obras, né? Então, assim, traz para a gente esse processo que a gente vai trabalhar ali usando essa tecnologia para vocês, que vai ajudar. Então, a gente tem N cases já dentro da Senior, né? Que está com esse processo já dentro desse BPM, né? Então, que a Karen falou dessa questão da demissão, né? Como que funciona essa demissão. Tem cliente nosso que ele já contacta o TI para fazer a desabilitar a senha, contacta a pessoa que fica responsável por patrimônio para ver o que tem de produtos lá para devolver. Então, assim, nesse processo, você sabe onde está certinho, em quem está a responsabilidade atualmente, quando starta lá o processo de demissão, tá? Então é bem legal. Traz para a gente, né, a necessidade de vocês, que a gente vai ajudar ali nessa transformação digital. Isso, exatamente. Aqui vocês vão ver que tem vários processos que são particulares de cada empresa, porque a ferramenta ela é modulável nesse sentido. Então, eu tenho um processo aqui que, Karen, eu acredito que só eu, como empresa, desenvolvi aqui internamente através de um Excel, através de uma trilha de aprovações de e-mail. A ferramenta, ela se encaixa no teu processo. Hoje, tu não vai precisar modificar o teu processo para se encaixar dentro da ferramenta. Então, por exemplo, aprovação de PLR. Cada empresa tem uma aprovação específica da disponibilização do PLR. Aqui é a mesma coisa, então a gente vai ter, olhando para a parte de logística, tá? Então, aqui temos a Cotrijal, a Raidi, a Jatabaço, Brasil, Terminal Portuário, que é BTP, temos lançamento de notas que estão atrelados à parte de RP, abertura de vagas atrelado ao nosso HCM, checklist demissional, então, aqui a gente não vai fazer somente a parte de solicitação de desligamento, conseguimos fazer um checklist demissional, solicitação de garantia, que é bem interessante, que está atrelado aqui à parte de RP, tá? Esse em específico é da Raidia, esse foi um processo que a gente sentou com o cliente presencialmente e mapeou o processo dele. Então, ele tem devoluções, né? Devoluções e solicitações de garantia do produto dele. A gente fez a disponibilização dessa solicitação para os fornecedores. Então, ele tem representantes em todo o Brasil que fazem a solicitação da garantia e assim a gente disponibilizou um login e senha para esse fornecedor da ponta, né? Essa garantidora, e ele faz a solicitação ali, imputando todas as informações necessárias para verificar se ele tem aprovação ou não da garantia daquele produto ou então daquele item, tá? Então, quando a gente vai olhar para a questão de processos, a gente pode amarrar processos que envolvem terceiros também para poder utilizar o sistema e não só internamente. Então, se eu tenho algum processo que o meu cliente ele precisa estar trazendo essa devolutiva, questão de garantia, conseguimos deixar ele como formulário web também e automaticamente cai dentro do nosso sistema para que a gente possa tratar aquele processo ali dentro. E aí, a solicitação de garantia também atrelada à parte de RP. Histórico de afastamento, então a gente consegue imputar as informações do histórico de afastamento do colaborador, ajuste salarial, então
o gestor está fazendo uma solicitação do ajuste salarial, precisa passar por etapas, né? Assim como o Guilherme falou, então vai para o RH, vai para o DPO, vai para a diretoria, para todos os envolvidos que precisam tratar aquela demanda ou ter só um de acordo ou então ter uma ação, a gente desenha dentro de uma estrutura de um workflow. Diário de bordo, que é muito específico aqui do cliente, então ele sai um pouquinho dos sistemas, ele tem esse diário de bordo também, e avaliação de experiência que eu mencionei ali na parte do agro também, tá? E aqui a gente tem alguns nomes. É importante vocês terem dimensionamento que são os processos que esses clientes utilizam hoje, tá? Eles têm uma série de processos. Eu trouxe os mais diferenciados, porque é muito comum hoje a gente utilizar o BPM para todo o processo de HCM. Tudo que está atrelado ao HCM, então, a parte de desligamento, admissão, a parte de solicitação de benefícios, tudo que está atrelado à gestão de pessoas, é muito comum a usabilidade da ferramenta BPM para isso. Trouxe aqui alguns que são mais diferenciados no sentido de estar atrelado a um RP ou então estar atuando de forma individualizada, tá? E falando também da parte de construção, então, como vocês devem estar acompanhando, a Sênior vem com peso na segmentação, então temos um peso na segmentação do agro, a segmentação da logística, e a construção também não estaria de fora, até porque a gente teve aquisições no ano passado para contribuir aqui com a experiência da segmentação de construção, tá? E aqui a gente tem alguns processos que estão mais atrelados à parte de RP, então, tanto o RP Sênior, como o RP Mega e como o RP da Global Tech. Então, lançamento fora de remessa, solicitação de início de obra, isso a gente entendendo que as pessoas estão lá na ponta da obra fazendo a solicitação desses processos, tá? Desculpa. Adiantamento de fornecedor, aprovação de pagamento de nota fiscal, solicitação de compra. Solicitação de compra, a gente tem bastante casos aqui, então eles podem estar sim atrelados ao RP, passar por todos os outros módulos que envolvem a tua solicitação de compra. Então, é muito comum ter uma solicitação de compra verificando que não tem estoque, então a gente faz uma ramificação para ir para o time de coteio, então a gente já atrelou um outro módulo sênior para fazer esse processo de cotação, e aí sim a gente seguir com as aprovações daquela solicitação de compra. E ao final, dessa solicitação de compra, a gente consegue registrar todas essas informações dentro do próprio RP. Isso falando de um RP Mega, um RP Sênior ou um RP Global Tech também, tá? Cadastro de itens e fornecedores, então, semana passada eu estava com um cliente aqui também, presencial, e a gente conseguiu destrinchar essa questão de cadastro de itens, então, é um processo que normalmente ele acontece via e-mail, ou então via um Excel, que tu precisa estar sempre abastecendo as informações ali. Aqui a gente consegue ter uma única entrada de solicitação de itens, tanto de fornecedores do cadastro, como o propriamente do produto ali dentro também, tá? Solicitação de contrato, que é muito comum, então, se eu preciso fazer um aditivo para algum cliente, um novo contrato, qualquer outra modificação, que normalmente a gente faz isso via e-mail, porque é bem comum, a gente consegue fazer dentro de um processo. E o ponto importante aqui é a questão, quais são as informações necessárias para eu poder startar esse processo? Então, a gente consegue deixar pré-definido um formulário para isso. Então, o formulário já vai constar todas as informações do contrato, ou então a questão de itens, Tudo que eu preciso para cadastrar aquele item, informações do próprio item, eu deixo pré-definido dentro de um formulário para isso. E também tem a integração financeira e revisão orçamentária que estão atrelados à parte de RP. Eu vi aqui que tem um cliente da construção também, STN, então aqui tu consegue já poder dimensionar ali a aplicação olhando para a parte de construção. Tranquilo até aqui? Tive que dar uma Tranquilo. pausa, que minha voz está acabando aqui. Olhando para a parte de manufatura, tá? A manufatura, a gente tem bastante clientes, eu trouxe nomes maiores, assim, para a gente poder dimensionar, mas a gente tem uma lista gigante, um ponto que eu acabei nem mencionando, hoje a gente tem cerca de 700 clientes, então a Sênior, como um todo, tem 13 mil clientes, 13.500, e falando de ferramentas de automatização, a gente está com cerca de 700 clientes. Pode falar, William. Pode abrir o microfone se quiser, William. Bom dia Karen. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Referente à parte do cadastro de fornecedores,
Eu queria entender se ele está integrado também com o cadastro de fornecedor lá na filial do Edox. Não é integrado nativamente, mas a gente faz essa integração via API, tá? Então, a gente vai ter que entender quais os campos que a gente vai registrar lá dentro do eDocs, e aí a gente parametriza, a gente faz as variáveis desses mesmos campos dentro do processo, e aí a gente atrela de forma automática para preencher lá no eDocs. Ah, perfeito. O campo é só CNPJ e descrição mesmo. É porque no RP ele não tem essa integração, ele não vai automático. Mas aí, com esse fluxo que você pontuou aí de cadastro de itens de fornecedores, aí surgiu essa dúvida, se nesse processo ele já iria direto para o cadastro da filial lá do eDocs. A gente pode fazer sim, tá? Então, como é a questão de CNPJ, ali dentro a gente coloca essa mesma variável e essa variável vai abastecer ali dentro do eDocs essas informações. Perfeito. Obrigado, Karen. Beleza. Outro tempo a gente não se fala, né, William? Lembrei agora. Bom, Verdade. olhando para a parte de manufatura, tá? Então, aqui a gente tem alguns nomes como Atlas, Bali, Godipão, Denso, Trombini, Alfor Labels, Videplash e a Bompel. E quais são os processos que esses clientes estão utilizando, tá? Então, hoje olhando para a parte de limite de crédito, o RP atende, então a gente consegue atrelar ali ao RP, envio de frete para lançamento, devolução de produto, recebimento de mercadoria, regularização de nota fiscal, gestão de não conformidade, locação de veículo interno. Então, aqui mais uma vez, é um processo que não está atrelado à parte de RP ou HCM, e também homologação de matéria-prima. Aqui em específico eu vou dar ênfase para o cliente Bali. Hoje é um cliente que ele faz o desenvolvimento dentro de casa, então provavelmente alguns clientes já participaram de alguma apresentação que ele fez ou já receberam algum material referente a Bali, e esse é um cliente que ele tem mais de 140 processos, que é da segmentação de manufatura. E o que é interessante, ele separou todos os processos por áreas, então ele tem a parte de logística, e aí ele tem um código log que vai ter todos os processos de logística, a parte jurídica, a parte financeira e até também a parte do marketing. Então, todos os processos que esses departamentos tratam, ele separou de forma individualizada, fazendo com que cada área também tenha uma unificação da solicitação de processos. Então, olhando para o departamento do marketing, eles têm um volume bem alto de solicitação, e toda vez que a gente faz essa solicitação, ele vai acessar ali pela ferramenta de BPM, tá? O Rafael colocou aqui no chat, sim, e depois a gente compartilha a apresentação. E bom, pessoal, quando a gente fala de processos de BPM, processos de automatização de rotinas, de demandas, de solicitações, eu quis trazer de forma segmentada nessas quatro segmentações para a gente poder dimensionar. A ideia aqui era abrir o leque de vocês, né, o leque de possibilidades de aplicações das ferramentas. Eu acho que tem alguém de mão... Acho que é o William, não sei se tu já falou? Já falou, né, William? Já falou. Ah, tá. E a ideia era justamente que a gente abrir esse leque para vocês de possibilidades de aplicação, tá? Queria entender por parte de vocês, antes da gente dar seguimento ali às ferramentas, se alguém tem alguma dúvida em questão de usabilidade, entendimento do que é um workflow de fato, para que fique bem dinâmico aqui também. Vou entender? Acho que ninguém? Então tá, vou seguir aqui para o próximo. E um ponto importante, né? Como o Guilherme falou ali no início da nossa conversa, hoje são ferramentas que esses processos de solicitação normalmente envolvem algum anexo, envolvem algum processo de assinatura. E é o que a gente vai falar aqui. Então, dentro de uma estrutura de workflow, se eu precisar coletar uma assinatura, eu não preciso sair desse meu workflow para coletar a assinatura, pegar o documento e imputar ele. A gente vai ter uma rotina automatizada na qual a gente faz o disparo, o signatário recebe e faz a assinatura, e de forma automatizada essa informação atualiza dentro do meu workflow. Assim a gente garante a usabilidade somente de uma ferramenta, de uma só entrada, de um só processo, e a gente garante também essa questão de não precisar buscar o documento que foi assinado, ou então digitalizar, ou então tirar uma foto do documento assinado. E aí a gente faz todo um processo digital, todo um processo automatizado também. Partindo então para a nossa próxima ferramenta, a gente vai falar aqui especificamente sobre gerenciamento de documentos e coleta de assinatura digital.
Sim, Sávio, trabalhamos atualmente com a segmentação hospitalar. A gente tem alguns hospitais que já utilizam as ferramentas de BPM. Normalmente, os hospitais utilizam para a parte de HCM, para a parte de colaborador. Então, toda a solicitação de benefício, solicitação de desligamento, solicitação de admissão, solicitação de vagas, movimentação de pessoas, é utilizado aqui a ferramenta. Então, ele também é uma possibilidade. Aqui em específico, eu não trouxe nenhum do segmento hospitalar para a gente poder falar, tá? Mas eu tenho outros cases que eu consigo compartilhar contigo e a gente consegue explorar ali as possibilidades também, tá, Sávio? Perfeito. Então, como eu estava falando aqui sobre a parte de gerenciamento e assinatura, gerenciamento de documentos e assinatura de documentos, entendo que aqui todos assinam documentos, sendo manual ou então com alguma outra ferramenta. O que é importante vocês terem entendimento é que a Sênior também disponibiliza dessa tecnologia de coleta de assinatura e também de gestão de documentos. Hoje a gente tem um repositório no qual a gente consegue fazer tanto a gestão de versionamento daquele documento ou daquela pasta, o permissionamento, o que seria esse permissionamento, né? Garantir que as pessoas corretas vão ter acesso a determinado documento, determinada pasta. Conseguimos também fazer a questão de expiração, então é muito comum a gente ter algumas documentações que precisam estar sempre sendo atualizadas, então conseguimos delimitar ali datas de expiração e também se o documento vai se tornar obsoleto, consigo dar uma expiração para que ele se torne um documento obsoleto e eu não preciso estar fazendo nenhuma revisão posterior a isso, tá? Então, quando a gente fala de gerenciamento de documentos, a gente fala justamente dessas variáveis, dessa performance de gestão de documentos. Ele não é só um repositório onde eu vou abandonar o documento e eu não vou ter nenhuma ação ali dentro também, tá? Então, aqui a gente consegue deixar pré-definido essas configurações ali dentro. E quando falamos de sign, estamos falando exclusivamente de uma assinatura digital. Então, hoje a nossa ferramenta ela faz tanto a assinatura de forma eletrônica, que também tem a sua validade jurídica, e também com o certificado digital A1, que ele é uma validade a mais ele é um validador a mais de segurança para aquela assinatura. É isso que difere. E a questão também nem todo documento precisa de um certificado, e nem todo signatário vai ter um certificado. Por isso que a gente também tem um formato eletrônico, que ambos possuem ali a sua validade jurídica, e se futuramente a gente tiver um problema ali com a questão de trabalhista, enfim, qualquer questão jurídica, tem a sua validade para a gente poder apresentar aquele documento assinado, tá? E aqui eu trouxe alguns cenários para a gente poder tangibilizar a questão de aplicação de assinatura digital. Provavelmente aqui deve ter um público que tem um painel de gestão, que já faz assinatura do aviso e aviso de férias, né? E pós-férias também. Temos também clientes que devem utilizar a admissão digital, e por baixo desses módulos, a Sênior tem a nossa tecnologia, né? Então, somos dentro de casa, a Sênior se apropriou dessa tecnologia e utiliza a nossa assinatura para fazer essa jornada. Então, provavelmente, quem tem o painel de admissão tem o conhecimento da jornada de assinatura, que é disparar para o envelope a coleta para o signatário, a gente envia por padrão via e-mail, o signatário recebe um código, preenche o código, e aí, de forma automática, já me traz esse documento assinado. E aqui eu trouxe alguns cenários para a gente poder entender como que pode me auxiliar nas minhas rotinas, tanto HCM como RP, tá? O que é muito comum os nossos clientes utilizarem é a questão de assinatura do ASO. Então, lá dentro do HCM, gerei o documento do ASO e eu preciso coletar a assinatura do médico, a assinatura do colaborador. De forma automática, eu consigo criar um envelope para fazer essa gestão. Então, ele vai enviar para o médico, por ser um ASO, ele precisa fazer a assinatura com o certificado, ele vai imputar o certificado dele, vai colocar a senha, vai assinar, posterior a ele vai para o colaborador fazer a assinatura de forma eletrônica. Assim, a gente garante uma jornada fluida. Então, gerei o documento dentro do HCM, coletei as assinaturas, eu já tenho de forma automática esse documento assinado aqui dentro também. A assinatura da rescisão, que está muito atrelada a um processo de BPM, então, fiz a solicitação de desligamento, fiz todas as tratativas, fiz o aviso prévio daquele colaborador, compilei todos os documentos. Ao compilar todos esses documentos, eu consigo criar um envelope também
enviar para o signatário e também por parte da empresa para fazer a assinatura adequada daqueles documentos ali de forma automatizada. E aí a gente pode estar atrelando aqui ao BPM também. Temos também de forma nativa já integrado a assinatura do receituário agronômico, então ele também faz essa jornada de assinatura. E temos aqui, olhando para a Global Tech e Mega, também dois módulos já integrados com a parte de assinatura digital, tanto o Vimob, tanto o contrato de empreiteiros. O que é importante a gente ter de entendimento aqui, tá? Hoje o nosso Sign ele vai assinar tanto os documentos atrelados ao Senior, então documentos gerados no RP, gerados no HCM, como demais documentos que eu gero dentro da empresa. Então, a questão de processo de o colaborador estar ativo dentro da empresa, né, que é muito comum, todas as solicitações de benefícios, a questão de tudo que está atrelado e que eu preciso coletar uma assinatura, eu posso usar aqui a ferramenta para isso, ele não está amarrado ao sistema sênior, tá? Queria entender aqui de vocês, quem que já faz assinatura digital, como que está essa questão de usabilidade? Sei que tem bastante empresas que ainda fazem manualmente, digitalizam e aí sobem dentro do servidor. Se vocês puderem me abrir o microfone ou então colocar aqui no chat também para a gente entender e poder dimensionar como que tá? Por mais que a gente veja de uma movimentação, né, saindo do analógico para a transformação digital, eu entendo que nem todas as empresas ainda adquiriram uma ferramenta para fazer essa digitalização de assinatura. Aqui todo mundo usa, então, assinatura digital? Vou entender que sim. Vou entender que todo mundo já está na transformação digital. Aqui na Uidu a gente Perfeito. assina. Eu espero que todos estejam com a assinatura sênior, hein? Caso não tiver, vamos conversar para a gente poder fazer essa movimentação e estar centralizado em uma única ferramenta. Mas que bom, então, que todos, né? Eu vou entender que todos já utilizam uma ferramenta para assinatura. Já é um caminho a mais em questão de transformação digital. E, claro, vocês já estão à frente de outras empresas que ainda fazem o processo manual. Porque quando a gente não tem uma ferramenta de assinatura, a gente não tem um rastreio nem a segurança das informações, né? Então, entendo que se eu assinei um documento no papel, deixei aqui na minha mesa, Karen como gestora, qualquer pessoa que vir na minha mesa pode ler o que está escrito ali e a gente pode estar comprometendo dados. Aqui, tendo uma ferramenta para assinatura digital e armazenamento desses documentos, a gente garante uma segurança de quem vai visualizar aquele documento, quem vai assinar aquele documento, além dele me trazer também um histórico de visualização. Então, eu consigo verificar quem que visualizou aquele documento, quem baixou o documento ou até quem editou aquele documento ali dentro da própria ferramenta de gestão, tá? Então, esse é um ponto importante para a gente levar em consideração em utilizar uma ferramenta de coleta de assinatura e também de gestão de assinatura, tá? Trouxe aqui também alguns clientes e aplicações. Tem ali a Poliana da Cicobi, né? Então, a gente tem alguns cases olhando para a parte bancária. A Unicred usa 100% a nossa assinatura digital, tanto interna como externa. Então, para novos clientes ou então para clientes ativos, ela faz a assinatura com o nosso JetSign. Temos a SX também da segmentação bancária. Temos outras aqui olhando para a parte hospitalar ali que o Sávio mencionou. Então, a gente tem o Oswaldo Cruz, que faz toda a parte de assinatura. A gente tem algumas Unimedes que também utilizam a nossa assinatura digital. E aqui, olhando elas atrelado a processo de BPM ou então outros documentos que são gerados ali dentro da empresa. Temos a Baldan, a Copacol, a Lowell, a Arezzo, a Faber-Castell, a Panasonic, que é uma grande parceira nossa aqui também. E tem mais alguns nomes também que a gente não trouxe aqui, mas que também utilizam a ferramenta de coleta de assinatura. O que é importante a gente entender, ele pode estar se integrado com as rotinas dentro do Sênior, como ele também pode estar atuando de forma individualizada. A diferença qual que é? Quando eu já tenho ele integrado com a rotina sênior, eu não preciso criar uma jornada de um envelope ou imputar o documento manualmente, porque ele vai ter o gatilho dentro dessas rotinas, que de forma automática já me gera um envelope, já disparo para o signatário e já me traz essas informações também. E se essas informações precisam estar registradas em outro sistema que não seja dentro do nosso GED, a gente consegue embarcar essas informações para registro também, ali dentro de quem está no HCM, no CDU, né, na parte administração pessoal, a gente também consegue atrelar esse mesmo documento. Mas é importante entender que ele vai passar pelo nosso SAS e aí a gente guarda ali no repositório de vocês também, tá? Então,
Quando a gente fala de digitalização de processos, de gestão de documentos, a gente amarra essas duas jornadas, né, dentro do nosso GEDsign, que faz toda essa compilação de informação. Aqui vocês podem ver, é um GIFzinho na qual a gente faz o envio da assinatura, ele vai me trazer um código e eu faço a assinatura daquele documento. Quando a gente libera esse código, é o formato de autenticação do documento. Então, eu estou autenticando que, de fato, aquela pessoa, aquele signatário fez a assinatura, tá? Como sobrou um tempinho aqui, eu vou mostrar a gente fazendo uma jornada de assinatura para a gente poder também tangibilizar e não só olhar aqui em PPT, no GIFzinho, tá? Cara, é legal também que ele integra com outras soluções, né? Não é só a solução sênior, né? RP, Exato. HCM, né? Acesso. A gente tem clientes que integra ali com SAP e outros RPs também, né? Então, te permite essa integração também fazer de outras soluções, né? Isso. É muito comum a gente ter integração com CRM de mercado. Então, fiz todo o processo comercial, preciso gerar uma proposta e enviar para o cliente, para esse novo cliente. Ele também pode estar ali integrado de forma nativa e fazendo a jornada. Um ponto importante dessas ferramentas que a gente fala de automatização elas são agnósticas, então elas integram, temos APIs abertas e elas integram com qualquer sistema de mercado. Então, eu tenho um RP de outro de mercado, ou um HCM de mercado, ou então eu tenho alguma jornada que seria interessante ele dar um gatilho de um processo, de um workflow, né, de um processo de BPM. A gente também consegue fazer essa jornada unificada. Então, ele tem um gatilho dentro de um outro sistema, abre um BPM para a gente fazer as tratativas dos processos aqui dentro também, tá? Bom, eu trouxe aqui um dado também muito interessante para a gente falar sobre crescimento, né? Então, a gente teve, falando dos últimos 3 anos, 800% de crescimento das nossas ferramentas. Por que é interessante trazer esse dado aqui para vocês, tá? São ferramentas que elas não são novas para Sênior, são ferramentas que elas já existem. O BPM vem sendo falado dentro da Sênior desde 2002. E são ferramentas que elas vêm tendo evoluções. Então, a gente teve alguns momentos em que a ferramenta estava atrelado por baixo dos módulos, como percebe ali, painel de gestão está por baixo a tecnologia, gestão de terceiros já utiliza essa tecnologia, a admissão digital também. E a Sênior veio com esse movimento de tirar essas ferramentas de produtividade e deixar disponível para o cliente. Então, o cliente hoje consegue desenvolver o processo, então a gente tem vários clientes, falando até clientes da própria Edu, que fazem o desenvolvimento dentro de casa, que fazem a integração dentro de casa, fazem também a questão de APIs, né, a integração com a Sotina Sênior dentro de casa. E a Sênior retirou desse módulo que estava escondido, se tornou uma unidade de negócio e com isso a gente tem um crescimento. E o que reflete aqui, o que é importante para vocês com esse crescimento de 800, 230 e 670 de crescimento, de que são ferramentas que elas estão constantemente evoluindo. Então, a gente tem um time de produto que está olhando tanto para o mercado, como para os nossos clientes, como a sugestão dos nossos clientes. Então, a gente já pegou em vários momentos, realmente nos reunindo para pegar aquela sugestão que aquele cliente enviou para a gente e, de fato, ele pode ser uma melhoria de produto aqui para a gente, ele pode agregar aqui para outros clientes, além daquele específico. Então, é importante vocês terem esse dimensionamento também, que são ferramentas que vão estar evoluindo. A gente já tem, dando até um spoiler aqui, a gente já tem a inteligência artificial também atrelado à parte de BPM, atrelado à parte de GED, à parte de Connect também, com agentes para fazerem a tarefa de fazerem a escolha para a gente, sem que a gente tenha que fazer a escolha daquele processo, né? Então, eles já tomam isso como uma ação. E com isso, né, antes que eu entre na ferramenta, eu convido vocês para participarem da nossa outra live. Essa é uma live na qual a gente vai abordar a inteligência artificial com as nossas ferramentas de produtividade. O que a gente tem com isso aqui? As ferramentas de produtividade, a gente não pode ter um retrabalho, eu não preciso ter que ter um retrabalho dentro de um BPM, ou um retrabalho dentro da gestão de documentos, ou um retrabalho na coleta de assinatura, tá? E com isso a gente vai trazer aqui em pauta para essa live. Posterior, eu vou passar aqui esse material também para o Edu, ela vai disparar para vocês, então, caso, né, alguém não conseguir aqui ler o QR Code, a gente dispara, e ele vai abrir um formulário para cadastro de vocês, para a gente saber quem que vai participar dessa live, e posterior a gente poder também trabalhar isso com vocês, tá? Como sobrou uns 15 minutinhos, vou navegar aqui com vocês na nossa ferramenta, para a gente poder também tangibilizar a questão de usabilidade. Deixa eu pegar aqui o meu outro ambiente.
Enquanto isso, alguém tem alguma dúvida? Quer colocar Isso, algum aproveitem. processo que está com dificuldade, como que a gente pode ajudá-los? Não, todos estão ok? Acho que depois vai pipocando as ideias e vão olhando para os processos, provavelmente vão chamar a gente para conversar também sobre isso, tá? E um ponto Exatamente. importante é vocês terem de que a gente faz esse processo em conjunto, tá? Então, é muito comum a gente sentar com o cliente, entender o processo dele, escrever o processo dele, a gente faz um documento e a gente vai questionando, tá, essa etapa passa por quem? Quais são as informações necessárias? É muito importante a gente fazer isso em conjunto para que a gente consiga amarrar todas as pontas envolvidas de um processo. Por exemplo, o desligamento, né? O desligamento pode envolver área de SST, área de TI, área de DP, DPO, enfim. São 1000 possibilidades aqui dentro também. E, bom, como eu mencionei para vocês, ficamos SaaS, então estamos anexados, né? Somos inquilinos dentro da estrutura do SeniorX. E toda vez que a gente fala sobre as ferramentas, vamos estar aqui nesse menu lateral. Por enquanto, ainda o X, logo ele muda para outra nomenclatura e vai ter outro logo também, mas a gente vai estar sempre aqui nesse menu lateral, então somos as ferramentas de produtividade e de automatização. Aqui eu vou mostrar para vocês brevemente a parte de BPM, então, como eu mencionei ali para vocês, né? Hoje o BPM, ele faz toda a entrada de solicitação dos processos. Aqui a gente vai ver que toda vez que eu tiver um processo que vai para o RH, vai para o jurídico, vai para a parte de compras, a gente vai ter uma unificação de entrada. Então, eu, Karen, colaboradora, faço a solicitação através aqui da ferramenta. Percebam que aqui eu tenho alguns processos. Então, eu tenho um processo tanto de desligamento, compras de colaborador, integração, que aqui é uma demonstração que a gente faz, solicitação de auxílio creche, solicitação de férias, e ele vai estar amarrado numa única entrada. Então, assim, a gente garante a rastreabilidade dessas solicitações e a unificação. Então, toda vez que me chegar uma demanda, eu aqui do DPO, o colaborador ele vai saber que ele vai precisar abrir aqui um BPM para poder fazer essa solicitação, tá? Eu vou abrir aqui o dítivo que eu tenho aqui. Uma aprovação de compras para a gente poder tangibilizar o que eu venho falando sobre processo e formulário, tá? Vamos imaginar que aqui, né? Imaginar não, né? Aqui é um processo de aprovação de compras. E nesse meu processo de aprovação de compras, eu preciso trazer algumas informações para ele dar sequência para a solicitação. Então, eu vou descrever qual que é o item. Então, vou colocar o item aqui, então, garrafa. Descrição, garrafa transparente de 500 ml. Vou colocar a quantidade, valor unitário, R$ 20. E eu vou colocar que o pagamento vai ser à vista. Esse formulário aqui a gente consegue modular conforme o processo de vocês. Então, não, cara, em minha aprovação de compras, eu preciso de outras informações, que ele me traga centro de custo, me traga o gestor direto daquele colaborador e todas as outras informações atribuídas ali no processo de vocês. A gente modifica esse formulário para atendê-los, ou então vocês têm também a possibilidade de alterar o formulário, né? É importante terem essa questão de que a ferramenta ela vai se modular o processo de vocês e o processo de vocês também ele vai se transformando com o passar do tempo. Assim, a gente garante que a ferramenta vai se ajustando nessa modificação. Feito isso, eu vou aqui compras, o assunto vai ser compras, vou enviar esse processo para frente. Quando eu faço o envio desse processo para frente, um ponto importante para a gente ter aqui, deixa eu pegar aqui a minha aprovação de compras. Enviei esse processo para frente. Aqui a gente vai ver o andamento do processo. Ele foi para aprovação de compras. Então, eu vou atrelar esse processo de aprovação de compras ao time de compras, que ele vai verificar se está de acordo essa minha solicitação ou não. Caso não tiver, ele pode me enviar novamente esse processo para uma revisão, ou então ele vai passar para frente, vai passar para a equipe de orçamento que vai orçar ali aquela solicitação que eu fiz. Feita a solicitação, a gente pode validar o cadastro do item e aqui a gente vai abrir as ramificações, tá? Eu poderia abrir aqui um processo para eu já cadastrar essa informação esse item dentro do RP, ou então passar para alguém fazer esse processo de cadastro manualmente, ou então um cadastro já integrado. Quando eu faço a validação desse cadastro, eu já crio esse mesmo item lá dentro do RP e eu tenho um processo
processo finalizado. Aqui vai variar conforme o processo de vocês. Então, todo esse workflow a gente consegue redesenhar e alterar conforme, modificar ou conforme o processo de vocês também. Esse é bem simplificado só para a gente poder tangibilizar aqui as possibilidades, tá? Então, fiz a solicitação, vou ter uma aprovação direta. Feita a aprovação direta, vai para a parte de orçamento, vou então validar aquele item e depois eu vou criar o item dentro do RP. E aí eu tenho um processo finalizado. Posso também já ter um processo de registro dessas informações dentro do RP de forma automática, ou então ele me dá como finalizado e eu concluí o processo aqui dentro também. E aqui para a gente poder tangibilizar o que é essa aprovação de workflow aqui dentro, tá? Tranquilo para vocês? O Rafael Sim, está Rafael? perguntando se tem aplicação mobile. O BPM tem aplicação mobile. Hoje a gente não tem um aplicativo específico, então precisa abrir o web, faz login e senha do SeniorX e você consegue fazer a solicitação por ali, tá? Pedro Henrique está aqui. Bom dia. Como chega essa tarefa para o outro usuário, no caso, o compras, após a criação da solicitação? Legal, Perfeito. pergunta. Legal, hoje de forma automática ele vai receber via e-mail de que ele tem uma tarefa pendente, ou então ele recebe via SeniorX, via notificação. Então, quando a gente utiliza a ferramenta, é muito comum a gente sempre entrar aqui no nosso central de tarefas e ver tudo que está pendente. Então, ele vai ter aqui também acesso às suas pendências para poder tratar. Consigo, né, se a gente for olhar ali para a parte de compras, ele vai ter várias demandas. Consigo criar um filtro já estático para ele me trazer as demandas atuais, ou então ele vai me trazer tudo que eu tenho pendente. Aqui, por exemplo, eu tenho pendente uma conversa com o cliente Montesol. Então, essa é a minha pendência que eu preciso tratar nos próximos dias. E aí vai estar tudo atrelado ao time de compras também. Mas ele recebe essas duas notificações, né? De que foi aberta uma nova solicitação de BPM, de solicitação de compras via e-mail. E também ele recebe a notificação aqui dentro. Como Se ele ele não caiu tiver, para mim, pode se falar, ele tiver Guilherme. também o app gestor, né? Ele vai receber O a app notificação gestor de. também. Isso, daí ele consegue fazer a aprovação ali dentro. Se a ação dele for só a aprovação, né? Se ele não Uhum. tiver uma outra ação ali atrelado, muitas vezes ele precisa dar um retorno e aí ele vai precisar entrar dentro da ferramenta para transcrever. Mas se ele for, por exemplo, essa pessoa signatária, ela só tem que aprovar ou reprovar, ele pode utilizar o app gestor para essa tratativa também. Vai cair Respondido, como Pedro? uma Isso. notificação para ele dentro do app gestor para ele estar fazendo a tratativa Isso. dela. Ele tem uma pendência ali de aprovação, exatamente. Perfeito, obrigada, Pedro. E bom, então esse aqui para a gente poder tangibilizar a questão de processos, local onde a gente acessa e faz toda a parte de monitoramento de pendências e também de nova solicitação. Então, se eu for disponibilizar para o colaborador da ponta, ele vai ter essa mesma visualização. Se eu quiser restringir, né, aqui vocês podem perceber que eu tenho vários processos. O colaborador da ponta, ele pode ter acesso somente à parte de benefício, então vou deixar somente os processos de benefícios. Os gestores vão ter a parte de desligamento, de admissão, solicitação de vagas, movimentação de pessoas. Faça essa restrição também. Assim a gente garante, né, que cada departamento, cada hierarquia tenha de fato acesso ao processo que ele pode abrir ali para solicitar. E aqui a gente tem outras variáveis, tá? Que daí a gente precisa de uma agenda ali só para falar de BPM e entrar nos detalhes, mas eu quero trazer para vocês também uma questão que é que é aqui a questão de dashboard. Ele já traz um dashboard que, conforme você utiliza as ferramentas, já vai preenchendo, já vai trazendo insumos aqui. E aí que a gente vai ter algumas variáveis. Então, a quantidade de processos abertos, processos criados, solicitações em aberto, consigo visualizar também, tarefas pendentes, então eu estava ali com uma agenda pendente, eu preciso tratar essa demanda, e o que está em atraso. Então, esse é um dashboard estático que a ferramenta já disponibiliza e conforme você vai utilizando a ferramenta, ele vai alimentando com esses dados. Aqui um ponto importante, tá? Ele não inibe você criar uma visão dinâmica específica de um processo. Então, vou imaginar que você quer ter uma visão específica da desligamento com dados de solicitante, tempo de desligamento. Você consegue criar uma visão específica daquele processo também através do Analytics, que é uma ferramenta que já vem embarcada
unificada para você criar essa visão dentro da ferramenta, e aí você alimenta com um banco de dados, banco de informação que você achar necessário. E além disso, né, então a gente entendeu ali a entrada, a solicitação, entendemos o dashboard, a gente tem aqui a camadinha que é a camada de desenvolvimento. Então, aqui o time de TI, também a gente tem RH que desenvolve com a ferramenta, que é uma ferramenta bem tranquila de desenvolvimento, mas aqui é onde vai estar todos os meus processos. Então, tudo que eu desenvolvi do zero, ou então reutilizei os templates, ele vai estar unificado em um local. Percebam que eu tenho aqui esse botão que é novo processo. Ele me traz algumas variáveis, que é BPM em branco. Então, Karen, eu quero desenhar aqui meu processo do zero. Você pode desenvolver através do BPM em branco. A gente chama ele de tela em branco, que você vai desenhar o teu processo desde o teu formulário inicial até a estrutura do workflow. Temos aqui também a parte de template, e esse template é bem interessante, que a gente já disponibiliza algumas estruturas de workflow para que você possa utilizar ou então reutilizar aqui dentro. E ele vai cerca de 44 templates. Então, eu tenho desde a parte de HCM, a parte de RP, parte de Honda também eu tenho alguma coisa aqui dentro. E aí são templates que a gente pode reutilizar e aplicar para o nosso dia a dia, tá? Tenho aqui uma outra dúvida do Pedro. Os dados do processo, como aquele aprovação de compras, ficam somente no X-Platform? Não, esses dados a gente consegue registrar dentro do RP. Então, a gente tem os dois formatos, tá, Pedro? Eu enviar para uma pessoa para ela registrar dentro do RP, como então eu posso já registrar esses dados dentro do RP, que é muito parecido com o que o William questionou, né? Eu vou determinar quais são os campos que eu vou preencher lá dentro do RP, ou então qualquer outro sistema que eu queira já pegar esses campos, esses dados e ter o registro lá dentro, tá? Ele também pode ser integrado de forma unificada, sem que eu tenha que passar para alguém fazer isso manualmente. E aí que tudo depende de como você quer o teu processo e o projeto, né? Então, eu quero um projeto 100% integrado. A gente faz toda essa integração. Eu quero que tenha uma pessoa para ela validar antes de registrar no sistema, porque aqui culturalmente funciona, acho que é o melhor caminho. Aí a gente determina ali uma etapa para uma pessoa alimentar o sistema com esse banco de informação. Só que daí vai ter aquela questão, né? A gente vai preencher as informações, ela vai ter o retrabalho de preencher dentro do sistema. E aí tudo varia o tempo, a maturidade dentro da empresa. Isso, a integração é via API, exatamente. Hoje as nossas ferramentas são 100% API, tanto BPM, GED e Sign também. Bom, então aqui a gente já vai embarcado esses templates que vocês podem utilizar e reaproveitar também. Em outro momento, se alguém achar interessante, a gente pode entrar em um aqui específico, a gente pode abrir ele, mostrar como que está a estrutura, e aí você pode, a partir dele, estruturar o teu processo também. A Senior entendeu que são processos que todas as empresas precisam, por isso que ela disponibiliza esses templates aqui. Então, processos voltados para HCM, processos voltados ao RP, que toda empresa costuma utilizar. Então, a gente tem essas variáveis aqui dentro e também a questão de integração, de histórico de solicitação, que a gente pode estar se aprofundando em um momento individualizado com cada cliente, se for o caso, tá? Estou correndo aqui que o nosso tempo já está quase acabando. E também aqui olhando para a parte de GED, só para a gente também poder dimensionar como que é nosso repositório, tá? Então, aqui eu tenho uma gestão de documentos. Veja, eu vou até abrir aqui um comercial. Vejam que eu tenho uma estrutura, então eu tenho a estrutura do comercial com várias subpastas aqui dentro. Então, o Karen, ele também tem outras subpastas dentro da minha pasta. O que seria isso? É uma gestão de organização desses documentos. Assim, a gente garante que todos os documentos estão atrelados às suas pastas, então eu vou olhar para a parte de benefício, vou olhar para a parte de movimentação, vou olhar para a parte de SST, e aí toda essa estrutura vocês conseguem criar. Vejam que eu consigo criar uma pasta rapidamente aqui. Então, cria a pasta, subo o documento, faço upload. Aqui eu estou falando de um processo manual, tá? Mas se a gente olhar para um processo, para uma rotina sênior, ele é automatizado. Então, eu gerei lá dentro do HCM, coletei a assinatura, ou então eu só quero guardar dentro do GED, não preciso da assinatura, já disparo para dentro do repositório que eu criei, dentro da estrutura que eu criei de organização, tá? E quando a gente fala de gestão de documentos, essa é a carinha dele, que a gente consegue fazer toda a movimentação e também toda a gestão de quem pode visualizar os documentos aqui dentro, tá? E também a gente tem outras variáveis
então eu tenho uma lixeira para esses documentos. Então, se alguém excluir um documento de má fé, eu consigo, como administradora do ambiente, verificar se aquele documento realmente precisa ser excluído, senão eu restauro ele. Consigo gerenciar assuntos, então facilita ali na hora da busca. Então, consigo taguear cada pasta. Então, é a pasta do RH, é a pasta do jurídico, é a pasta do departamento pessoal. E também a parte de assinatura. Não vou fazer uma rotina aqui de assinatura, mas eu já vou mostrar um documento assinado para vocês, para a gente poder visualizar como que é o documento também. Deixa eu pegar aqui, na verdade, no... Eu vou mostrar para vocês um documento que não foi assinado ainda aqui, ó. Tem um documento PDF teste, ele não tem assinatura, então eu só publiquei esse documento, então nem todo documento que vai para dentro do GED precisa de uma assinatura. E eu vou agora mostrar para vocês um documento assinado para a gente poder visualizar como ele fica a assinatura. Então, assinei um documento, ele vai me trazer no rodapé daquele documento o formato de assinatura. E, então, se ele é um documento com 15 páginas, enfim, a gente faz as assinaturas em todo o rodapé de cada página. E ele me traz um resumo também do formato da assinatura. E ele vai me trazer uns dados a mais. Então, o nome do signatário, telefone, e-mail, IP da máquina, geolocalização, data e horário de assinatura. E também ele me traz a autenticação, que é aquele código que a gente viu ali no GIFzinho que eu mostrei para vocês no PPT, tá? E aí ele também traz um validador de autenticidade que está alocado dentro do nosso site para a gente fazer essa validação. E aí essa é uma rotina que a gente tem automatizada. Então, quando feito a assinatura do documento, eu não preciso aguardar essa pessoa me enviar o documento. De forma automática, ele vai me ter aqui esse documento assinado. Assim, a gente garante que o documento não foi editado, garante a segurança de visualização do documento que eu mencionei para vocês, e a gente garante todas as informações de quem assinou o documento também. Se caso a gente tiver problemas futuros, a gente consegue resgatar esse documento muito mais fácil através de um GED com toda a sua gestão de organização, tá? Bom, terei que recapitular assim bem rapidamente, né? Nosso tempo já está aqui extrapolando, imagino que todos tenham um dia cheio aí pela frente. Queria entender de todos que participaram aqui se tem alguma dúvida referente à parte de gestão de documentos, coleta de assinatura, né? Ou então até mesmo da parte de BPM. Estão todos aí? Todos vivos? Me ouvindo? Acho que tá tranquilo, Karen. Eu vou deixar Espero que sejam meu. pensativos. Esse foi bastante informação, né? Mas bacana. Que nem eu Sim. falei, né? A gente traz para a gente, vou deixar meu contato aqui no chat também. E se tiver alguma dúvida, Guilherme, eu quero entender um pouquinho melhor do BPM, né? Ou eu tenho um processo aqui, que nem a Karen falou, a gente faz isso em 4 mãos, né? A gente vai sentar com vocês e vai. Então, assim, se tiver algum problema, algum processo que tá com dificuldade de tracionar ali dentro da empresa de vocês, né? Pode entrar em contato conosco, né? Comigo ou com o gestor comercial que atende aí a cada um de vocês, né? Para a gente fazer essa reunião, sabe? Então, conversando ali, a gente vai entendendo e vai colocando isso no processo e assim, pela experiência, eu sei a dificuldade de conseguir enxergar isso já pronto, né? Mas pela experiência que a gente tem, pela experiência que a Sênior tem e tantos projetos que a gente já participou, a gente traz insights ali, traz melhorias nesse processo ali para vocês e a gente fica à vontade ali de fazer esse contato, tá? Então, não se hesitem e fico à disposição aí para vocês. Isso, justamente. É que 1 horinha é pouco tempo para a gente falar de todo o potencial da ferramenta, tá? A ideia era realmente ser uma amostra para que vocês pensem no processo de vocês, que vocês consigam visualizar, né? Então, muitas vezes, quando a gente olha outros clientes, a gente consegue olhar e entender que, bom, meu processo está muito manual. Então, tem empresas que já estão com uma automatização, então já estão com uma coleta de assinatura dessa rotina. E a ideia era justamente a gente trazer esses insights aqui. Queria agradecer a participação de todos, né? Essa 1 horinha ali que a gente teve de conversa. Obrigada a quem participou também, quem falou, abriu ali o áudio, ou então escreveu aqui no chat. Assim, a gente garante um dinamismo diferente, não fica uma palestra, né? A ideia é querer realmente ser um bate-papo, tá bom? Então, galera, muito obrigada, viu? Tchau, Muito gente. obrigada, Karen. Obrigada, Guilherme, pelo tempo e até a próxima, gente. Obrigada, Bom dia, viu, gente. Até mais. Bom Desejo dia, uma pessoal. ótima quarta-feira. Até. Bom dia, Tchau, pessoal. tchau. Obrigada. Até a próxima.